Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Olá, pessoal, e boas-vindas a mais uma análise onde a gente pega temas super densos e transforma em algo claro, bem direto ao ponto. Hoje, o foco é uma daquelas tensões essenciais da sociologia, sabe? Aquela corda bamba constante entre manter as nossas velhas tradições e abraçar a necessidade inevitável de mudança na sociedade. É uma dinâmica fascinante que literalmente molda tudo ao nosso redor, desde o jeito que a gente fala até as leis que organizam o nosso mundo. Para garantir que a nossa jornada faça todo o sentido, aqui está o nosso roteiro. A gente vai passar rapidinho por 1. Como nós construímos a cultura. 2. Tradição, ruptura e transgressão. 3. O movimento de emancipação feminina. E, por fim, 4. Representatividade e os desafios de hoje. Podem ficar tranquilos, porque a gente vai conectar toda essa teoria sociológica abstrata com dados históricos super reais e concretos, tá? Então, número 1. Como construímos a cultura, a base da sociedade. Para entender como uma sociedade se transforma ou rompe com o passado, a gente primeiro precisa sacar como ela é construída. É meio óbvio, mas não dá para entender a mudança sem antes olhar para a fundação. E tem uma aspa maravilhosa do Emílio Durkheim que explica bem isso. Ele basicamente diz que os resultados da experiência humana são preservados graças a livros, monumentos, utensílios e que, em vez de se dissipar a cada geração, a nossa sabedoria se acumula. O que ele está dizendo de forma genial aqui é que o que diferencia a humanidade dos outros animais é justamente isso. A gente acumula e transmite conhecimento cultural. Não começamos do zero toda vez, sabe? Cada geração passa o bastão para a próxima. E isso ilustra de forma brilhante a teoria na prática. Imagina só, em 2023, uma professora indígena Waurá, lá no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, ensinando a língua materna para sua comunidade. A educação formal, seja numa escola ou não, é exatamente essa engrenagem que o Durkheim falava. Ensinar a língua não é só dar uma aula qualquer, é garantir, literalmente, a sobrevivência espiritual e material de todo um povo, preservando essa memória viva. O que nos leva à nossa segunda parte. Tradição, ruptura e transgressão. Atenção inevitável. Porque, né, a cultura molda a gente, com certeza. Mas a sociedade nunca é um bloco de gelo totalmente estático. Tem sempre aquela tensão batendo na porta entre o que a gente herdou e o que a gente precisa mudar. É aqui que entra um conceito muito importante, a transgressão. E calma, do ponto de vista sociológico, e segundo as nossas fontes, transgressão não é só sair por aí quebrando regras sem motivo ou ser rebelde. Nada disso. A definição é bem específica. É a rejeição de fórmulas ultrapassadas que simplesmente não servem mais para resolver os problemas em novas circunstâncias. É um mecanismo super necessário para as sociedades que estão lidando com desafios novos. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a ironia visual. Olha só, temos uma ilustração gerada por inteligência artificial, onde uma estátua clássica, bem no estilo da antiguidade, está de óculos escuros, mandando ver numa selfie. É uma metáfora muito boa para mostrar como tradição e ruptura andam juntas. A gente não joga tudo fora, a gente aceita, adapta, transforma. Essas duas forças coexistem e esbarram uma na outra o tempo todo na nossa vida. E isso nos joga direto para o número 3, o movimento de emancipação feminina, um estudo de caso de ruptura. Vamos tirar isso do campo das ideias e colocar no mundo real. Esse movimento é um dos exemplos mais objetivos e históricos que temos dessa nossa vontade humana de sair daquela zona do já está tudo pronto para buscar o que ainda precisa ser feito. O filósofo Ernst Cassirer resumiu isso como uma verdadeira polaridade. Para ele, a humanidade vive meio que num cabo de guerra entre duas forças gigantescas. De um lado, as forças reprodutoras, que querem manter as formas de vida estáveis, os planos rígidos e tradicionais. Do outro, as forças criadoras, que são aquelas que pulsam querendo produzir coisas novas e quebrar as estruturas que já não ajudam mais. É uma luta que não para. E olha só como isso aconteceu na prática nessa linha do tempo. O processo raramente é calmo e tranquilo. No final do século XIX, a gente vê as demandas das sufragistas se intensificando para valer. Mas as coisas esquentaram, viu? Em 1920, lavadeiras lá em Londres chegaram a quebrar vitrines e caixas de correio para exigir o direito ao voto. Depois, saltando para as décadas de 60 e 70, os questionamentos organizados às tradições patriarcais expandiram de vez. Tudo isso foram atos às vezes super turbulentos de pessoas exigindo direitos, mostrando essas forças criadoras do Cacique em ação para quebrar o molde antigo. Vamos avançar para ver como isso se constrói nos dias de hoje com a parte 4, representatividade e desafios atuais.
Porque a história é fantástica, mas a gente precisa olhar para os dados concretos do presente, para entender onde essas décadas de ruptura nos trouxeram de verdade. Dá uma olhada nesses dados de 2023 da ONU Mulheres sobre a porcentagem de mulheres no parlamento. É um contraste gigantesco que mostra como o resultado desses movimentos varia pelo mundo. Lá no topo a gente tem Ruanda, com impressionantes 61,3%, e Cuba, com 53,4% liderando a representatividade. Mais descendo a tabela, o cenário muda bastante. A Arábia Saudita aparece na posição 116, com 19,9%, e o Brasil está na posição 129, com apenas 17,7%. Isso ilustra de forma bem neutra e clara como o rompimento da tradição política tem ritmos e resultados completamente diferentes dependendo de onde a gente olha. E tem mais um número aqui, 21,1%. Para colocar isso em perspectiva, de acordo com a IBGE, esse foi exatamente o percentual que as mulheres ganharam a menos, em média, do que os homens no Brasil em 2022. É um dado muito direto que mostra que, apesar das conquistas enormes do século passado, o lado econômico ainda é uma área onde a ruptura está longe de terminar. Esses dados todos, claro, são reflexos de barreiras sistêmicas que ainda travam a autonomia hoje em dia. A gente lida diariamente com duas forças principais aqui. O sexismo, que é literalmente aquele preconceito enraizado baseado no gênero, muitas vezes mirando nas mulheres, e a misoginia, que já é o ódio ou aversão declarada às mulheres. É super importante entender essas definições, porque depois de décadas de movimentos e rupturas, essas forças antigas ainda causam desigualdade de acesso ao trabalho, aos estudos e até violência cotidiana. O que nos traz de volta aquela corda bamba do início e a pergunta mais importante que fica dessa nossa análise de hoje. Como uma sociedade equilibra efetivamente o conforto da tradição cultural com as rupturas necessárias para a evolução? É um baita quebra-cabeça sociológico. Espero que tudo isso inspire a gente a olhar para as estruturas das nossas próprias comunidades com olhos bem mais críticos. Fica aí a reflexão, um grande abraço, continuem questionando e até a nossa próxima análise.